Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 16. Sob a Restauração. A Restauração corresponde ao período em que reinaram Luís XVIII, 1815 a 1825, e Carlos X, 1825 a 1830, irmãos de São Luís XVI. Nota do tradutor. Desmoronado o império, a França julgou que somente aqueles que a tinham construído poderiam, após tanta desordem e tanta ruína, reerguê-la e fazê-la reentrar em seus caminhos. Ela voltou, pois, os olhos para os filhos de São Luís. Já em 1799, seu coração o chamava. A franco-maçonaria teria querido, se o regime monárquico se impusesse novamente, entregar-nos a príncipes estrangeiros. Maribal tinha adiantado a candidatura do Duque de Brunswick e desde 1791, Carro tinha proposto ao chefe dos jacobinos a candidatura do Duque de York, filho do rei da Inglaterra. Mas a seita sentia tão bem que o desejo da nação pediu o retorno dos Bourbons, que um dia ou outro esse desejo irresistível venceria, que ela quis tomar a dianteira e assenhorar-se do movimento para dominá-lo e dirigi-lo. Dois maçons eméritos, os generais Mallet e Oudet, fundadores da Sociedade dos Filadelfos em Besançon, entabularam negociações com Luís XVIII. Eles foram preteridos por Sieyes e aqueles que, como ele, preparavam a ditadura que foi inaugurada com o golpe de Estado de 18 do Brumário. O que a maçonaria queria, por um meio ou outro, era mesmo, sujeitando-se às necessidades que se impunham, salvar a revolução, manter seu espírito e resguardar o mais possível suas conquistas. A seita obtivera isso de Napoleão pelo despotismo. De Luís XVIII, ela pretendia obter pelo que ela chamava de liberdade. O que Mallet e Oudet tinham querido negociar com Luís XVIII era fato que se deu 15 anos mais tarde, o estabelecimento do regime constitucional do mecanismo parlamentar que permitiria continuar a guerra contra a Igreja. Em 1799, Luís XVIII teria podido se livrar mais facilmente do aperto maçônico. Ele teria sido mais livre para restaurar a antiga Constituição Nacional, despojada de seus abusos. O restabelecimento do culto católico se impunha, já ouvimos, a ponto de Napoleão não ver nada de mais urgente do que negociar com o Papa. Se Luís XVIII, em vez de Napoleão, tivesse negociado a concordata, ela teria sido bem diferente. Ele mostrou bem isso através das negociações cuja iniciativa ele tomou junto à Santa Sé após a Segunda Restauração, com o objetivo de melhorar aquela que Napoleão lhe havia legado. E livre, a Igreja de França, purificada pelo martírio, desembaraçada das manchas do jansenismo, teria podido recolocar a nação cristianíssima nas vias da verdadeira civilização. A Europa inteira estava em confusão. Era, pois, a toda a Europa, e não apenas a França, que era preciso fornecer fundamentos sólidos. Os soberanos da Rússia, da Áustria e da Prússia quiseram empenhar-se nesse mistério. E estabeleceram entre eles o célebre pacto que foi chamado de Santa Aliança. Há, nessa questão, escrevia J. de Maestre, de São Petersburgo, ao conde de Valesa. Um aspecto tocante e respeitável que deve ser apreciado e venerado, independentemente de toda a questão que poderíamos trazer ao espírito que a ditou e que é hoje bastante poderoso para se fazer obedecer pelos soberanos. Qual era esse espírito? Em quem, no que estava ele encarnado para ter tal poder? J. de Mestre, numa nova comunicação a seu rei, diz que esse espírito era o dos iluminados. É esse iluminismo, não o de Weishaupt, mas o de Saint-Martin,
que ditou o Pacto de Paris e, sobretudo, as frases extraordinárias do artigo que reboou em toda a Europa. Estou perfeitamente a par das máquinas que essas pessoas movimentam para se aproximarem do augusto autor do pacto, o imperador da Rússia, e para se apoderarem de seu espírito. As mulheres entraram nisso, como entram em todos os lugares. Se o espírito que produziu essa peça tivesse falado claramente, nós leríamos no título: Pacto pelo qual tais e tais príncipes declaram que todos os cristãos não são senão uma família que professa a mesma religião e que as diferentes denominações que a distinguem não significam nada. Essa religião universal, na qual os sectários queriam, desde logo, confundir todas as religiões, eles chamavam de cristianismo transcendental e a concebiam como uma pura religiosidade ou uma religião sem dogmas. É isso que continuam a perseguir em nossos dias, sob outros nomes: a Aliança Israelita Universal e a franco-maçonaria. E hoje, como outrora, franco-maçons e judeus se servem para aí chegarem dos governantes e dos governos. J. de Mestre observara isso em relação ao século precedente. Pode-se afirmar que, durante o século XVIII, os governos da Europa quase nada fizeram, de pouco marcante, que não tenha sido dirigido pelo espírito secreto para um objetivo que os soberanos previssem. E o observou novamente na entrada do século XIX. Hoje é fácil para os que sabem ver fazer a mesma observação por seus próprios olhos. Impotentes para se oporem à marcha dos acontecimentos, as sociedades secretas se esforçaram, por ocasião da restauração, em dirigi-los em seu benefício, para impedir que se reassentasse na Europa e, sobretudo, na França, a ordem social fundada sobre a fé. O que elas tinham obtido pela Santa Aliança do imperador da Rússia, do imperador da Áustria e do rei da Prússia, elas diligenciaram conseguir do rei da França. Sem dúvida, Luís XVIII, pessoalmente, não era um católico da primeira têmpera. Ele tinha bebido da taça de seu século, mas ele possuía o sentido real, e se não tivesse sido enganado, se tivesse tido as mãos livres, ele teria, sem nenhuma dúvida, dado à França uma restauração mais perfeita e mais sólida. Dentre todas as conquistas da Revolução, a mais importante aos olhos da seita, a mais útil aos seus desígnios, a mais necessária de ser mantida, era a indiferença do poder com relação à religião. Assim, o que ela mais temia na restauração realista, que em 1799 se anunciava como iminente, era o restabelecimento da religião do Estado. E o que ela se esforçou para, acima de tudo, conseguir, quando a restauração se implantou, foi a manutenção da proteção igual para todos os cultos que Napoleão tinha posto em vigor. Uma outra questão que ela tinha igualmente a peito era a da soberania. Ela queria que o rei reinasse, mas não podia consentir em que ele governasse, em que ele tivesse nas mãos a autoridade eficaz e real. A carta declarou que a autoridade residia inteiramente na pessoa do rei e que a religião católica era a religião do Estado. O artigo 6º testemunhava as intenções do rei, mas eram apenas palavras contraditadas pelo artigo 5º e pelo artigo 7º. E da mesma forma que a Constituição concedia a liberdade dos cultos e a liberdade de imprensa, ela restaurava a liberdade da tribuna, silenciosa fazia 10 anos. Dois mestres iluminados, Talleyrand e Dallery, usaram, junto a Luís XVIII, influências das quais J. de Mestre acaba de falar para obter que o rei trouxesse com ele essas pestes, como as chama Gregório XVI. Outros agiram junto a Alexandre, e foi o seu peremptório convite que Luís XVIII fez a Declaração de St. Ouen, que deu à seita a garantia das liberdades constitucionais. Foi neste preciso momento que se criou a palavra liberal, destinada a servir de véu às ideias e às obras da franco-maçonaria.
No entanto, o entusiasmo com o qual a França acolheu seu rei e a alegria com a qual ela se dirigiu aos altares fez temer que as precauções tomadas se tornassem inúteis. O retorno de Napoleão foi resolvido, preparado, terminado. Nos primeiros dias de janeiro de 1820, o historiador de Napoleão, Frédéric Masson, publicou os papéis inéditos de Camille Gautier e de Dumonin. Eles trouxeram a prova de que o retorno da ilha de Elba foi uma maquinação maçônica. Em Grenoble e no Delfinado, o número de maçons era considerável em 1789. Em 1814, ele foi acrescido de todos os oficiais da reserva que se agruparam sob a direção de Gautier. Foi com a certeza de uma base de operações em plena montanha que Napoleão respondeu ao apelo que lhe era feito. É, pois, à franco-maçonaria que devemos a segunda epidemia. A primeira foi a conclusão da Revolução que a seita havia preparado, organizado, perpetrado, e a terceira foi o fruto da política de Napoleão III, fiel aos juramentos que ele havia prestado. Após Waterloo, os franco-maçons, que tanto deveriam repreender os Bourbons, o terem voltado em carros do estrangeiro, pediram aos aliados que lhe dessem com suas mãos à França um rei que não o chefe da casa de Bourbon. Por 2 vezes, uma delegação de franco-maçons foi ao campo dos aliados pedir-lhes para imporem a realeza de um holandês, o príncipe de Orange, ou de Luís Filipe, que eles lograram entronizar mais tarde. O chefe dessa comitiva foi Charles Teste. Luís XVIII, voltando de Gandhi, estava às portas de Paris desde 6 de julho, mas a diplomacia maçônica, que rodeava os reis coligados, não lhe permitiu entrar na sua capital, senão no dia 8, após ele ser dispensado, aqueles dentre seus ministros que o tinham seguido no exílio e tê-lo substituído por homens da Revolução. Os 2 apóstatas, Talleyrand e Louis, com o regicida Fouché como ministro da Segurança. O regime constitucional foi desde então implantado na França e com ele a maçonaria permanecia dirigente. Luís XVIII, diz Bassot, o secretário do Grande Oriente, promulgou a Carta. É o governo constitucional. Esse princípio nos protege. Era, com efeito, a realeza limitada ao poder executivo e a autoridade real dada a ministros, comissários efêmeros das câmaras, aos quais elas próprias acabariam por ser devotas da seita. Por isso, Thiers pôde dizer num discurso pronunciado em 1873 na Casa Legislativa: a Constituição de 1814 saiu das entranhas da própria Revolução. Nenhum sistema político é mais favorável aos desígnios da seita, nenhum lhe dá mais facilidade de paralisar a autoridade legítima para acorrentar a Igreja e a perseguir. A maçonaria não o dispensa, mesmo sob os reis legítimos. Estes, sobretudo Carlos X, fizeram o que puderam para resistir aos seus empreendimentos. O sistema era mais forte do que eles. Assim não é de estranhar que, instruído por esta triste experiência, Henrique V se tenha recusado a recomeçá-la em sua pessoa em 1873. Era também o regime constitucional que queriam lhe impor, com aquilo que era símbolo desse regime. Homens que não sabiam a que espírito obedeciam, nem mesmo talvez que influência sofriam e para que abismo iam nos arrastar. Apesar das precauções tomadas pela seita para impedir à restauração o favorecimento de retornar a uma civilização verdadeiramente cristã, a restauração, no entanto, fez o que pôde para secundar a ação do clero na sua obra de renovação religiosa. A partir de 29 de fevereiro de 1816, os religiosos são autorizados a ensinar. Comissões regionais são nomeadas para fiscalizar e encorajar a instrução. Os curas não somente participam dessas comissões, mas as presidem. É concedida permissão aos bispos para estabelecerem escolas eclesiásticas. Os seminários não estão mais
Há distritos a seguir os cursos dos liceus. Os bispos podem ordenar quem eles julgam digno, sem autorização do poder. As missões paroquiais são encorajadas, apesar dos clamores e das calúnias, das canções e das caricaturas dos liberais, e os missionários são colocados sob a proteção do capelão-mor. Capelães são dados ao exército. Uma lei é baixada para a observância do domingo. Uma comissão é nomeada para estudar os meios de devolver à Igreja seu antigo esplendor. O arcebispo de Reims fica encarregado de apresentar ao rei os súditos que lhe parecem mais dignos de serem elevados ao episcopado. Enfim, um acordo com o soberano pontífice aumenta o número de dioceses. Nas instruções que foram encaminhadas ao conde de Blacas para negociar uma nova concordata mais favorável à Igreja do que aquela concluída com Napoleão, o rei dizia: Sua Majestade aprecia, como deve, a posição difícil em que se encontrava então a Santa Sé. Mas ela também vê que as disposições tomadas em circunstâncias tão diferentes, tão tempestuosas para a Igreja da França, não se aplicam à situação atual, e que aquilo que poderia convir para salvá-la do naufrágio não seria mais suficiente para a sua regeneração. Para a execução desse desígnio, foi redigido um projeto de acordo em 25 de agosto de 1816, assinado pelo Papa no dia 4 de setembro e logo transmitido a Luís XVIII. A concordata de 1816 devia ser restabelecida. As duas partes contratantes procederiam, de comum acordo, a uma nova circunscrição das dioceses e à transferência de certos bispos, enfim, os artigos orgânicos seriam abolidos. O alto franco-maçom Decazes, que a cada dia adquiria maior influência sobre o rei, demonstrou que o soberano pontífice exigia demais, e especialmente que não era possível deixar suprimir assim os artigos orgânicos, principal garantia dos direitos do Estado e das liberdades da Igreja da França. A Câmara de 1815, a Câmara Rara, favorecia as boas disposições do rei, mas a maçonaria vigiava. Ela soubera colocar perto do soberano, fazer entrar na sua intimidade um dos seus, Decazes, comendador do Supremo Conselho do 33º grau do escocismo. Afastado do ministério após a morte do Duque de Berry, ele se pôs à frente da oposição. Foi então que surgiu, do seio da franco-maçonaria, uma outra sociedade mais secreta, com juramentos mais terríveis e sanções fatais, o carbonarismo. Vindo da Itália, ele se espalhou com uma impressionante rapidez por toda a Europa. Na França, ele organizou as conspirações militares de Belfort, Saumur, La Rochelle, etc., que felizmente puderam ser frustradas. As lojas se multiplicavam, faziam-se entrar nelas os oficiais e nativos, os adquirentes dos bens da nobreza e do clero. O Grande Oriente mandava-os procurar nos lugares em que se encontrassem em número suficiente para formar uma loja. Ele enviava um venerável, estrangeiro na região. O venerável se instalava entre eles e, através deles, espalhava na população as ideias maçônicas. Dava a palavra de ordem todas as vezes em que havia uma medida a adotar ou a fazer adotar nos conselhos comunais ou departamentais para conseguir oprimir a Igreja com prudência e arte. Ao mesmo tempo, a tribuna e a imprensa conduziam a campanha contra a restauração. Elas não cessavam de opor o imortal 89 ao ancien regime redivivo, a liberdade ao despotismo, a democracia à autocracia, a revolução à contra-revolução. Enquanto os espíritos eram assim trabalhados, o carbonarismo se armava e preparava os desordeiros para a ação, quando julgada oportuna a hora de uma nova revolução. A Loja dos Amigos da Verdade organizou a revolta de junho de 1820. Foi também ela que organizou a conspiração militar de 19 de agosto. Nesse interim, Carlos X tinha sucedido a Luís XVIII.
Apesar das dificuldades com as quais a seita atrapalhava seu governo, o povo era feliz. Um dos mais tenazes adversários da Igreja, um dos mais decididos revolucionários, Henri Beyle, que tinha por pseudônimo Stendhal, é para nós testemunha irrefutável. Forçado pela evidência, ele assim caracteriza esse reinado. Seriam necessários talvez séculos para que a maior parte dos povos da Europa alcançasse o grau de felicidade de que a França desfruta sob o reinado de Carlos X. Ao mesmo tempo, ela retomava a posse de sua preeminência na Europa e no mundo. A Argélia era conquistada. A aliança com a Rússia dar-nos-ia a fronteira do Reno sem efusão de sangue. Tem-se podido dizer que a história talvez não ofereça obra mais extraordinária do que a do governo da Restauração, que em tão poucos anos soube reparar as ruínas materiais e morais produzidas pela Revolução e restabelecer o país em sua força e em seu prestígio. Apesar disso, ou melhor, por causa disso mesmo, o nobre ancião está cercado de tantas armadilhas que lhe é impossível escapar a todas. Resta-lhe apenas a escolha dos erros. Impõe-se-lhe medidas que fazem sangrar seu coração de filho primogênito da Igreja, que ele queria ser, não somente de nome, mas na realidade. Todas as imunidades da carta são empregadas para demolir o trono. Ele cede um ponto, noutro ponto, e acaba por dizer: fui confirmado na fé de toda a minha vida. Toda concessão aos liberais é inútil. Ele teria podido dizer: funesta. Quantas vezes, nesses últimos anos, a Igreja da França pôde se convencer dessa verdade? Baseando-se legalmente no artigo 14 da Carta, Carlos X assina, em 25 de julho de 1830, decretos que não contrariam nem o texto, nem o espírito desse ato. Eles regulamentam a liberdade da imprensa, procurando reprimir os mais gritantes abusos. Em lugar de serem aceitos como um benefício, eles constituem o sinal da revolução que a seita preparava de longa data, de acordo com aquele que ela tinha escolhido para favorecer. Deschamps e Cláudio Janet mostram, com apoio em documentos, que os principais atores da comédia de 15 anos eram todos franco-maçons. Foi um franco-maçom que pôs fim nisso. No momento decisivo, quando Carlos X estava rodeado de tropas fiéis a Rambouillet e dispunha de toda a facilidade para reprimir a revolta e retornar à capital como senhor, foi o Marechal Maisson quem, através da mais odiosa traição ao juramento militar, consumou a obra da Revolução. Louis Blanc fornece a esse respeito provas que não permitem nenhuma dúvida. Os conjurados não puderam conter a alegria e a manifestação das esperanças que a queda do trono permitia-lhes conceber. Assim que viu a família real a caminho do exílio, Barante escreveu à sua mulher: eles partiram, creio que vamos avançar. Um inspetor-geral da universidade, Dubois, dizia na mesma época, com mais ênfase, à juventude das escolas: caminhamos rumo a uma grande época e talvez assistamos aos funerais de um grande culto. 3 anos antes, em 30 de novembro de 1827, Lamennais escrevera a Berryer: vejo muita gente que se inquieta pelos Bourbons. Não nos enganemos, creio que eles terão o destino dos Stuarts. Mas não está aí, certamente, o primeiro pensamento da Revolução. Ela tem vistas muito profundas para uma questão diferente. É o catolicismo que ela quer destruir, unicamente ele. Não existe outra questão no mundo. Capítulo 17. Sob a monarquia de Júlio. A mão da franco-maçonaria está manifesta na Revolução de 1830. Não creiais, diz Dupin, um alto maçom da loja dos Trinosófis. Não creiais que 3 dias tenham feito tudo. Se a Revolução foi tão pronta e tão súbita, se nós a fizemos em alguns dias, é porque nós tínhamos o fecho da abóboda e pudemos substituir imediatamente a ordem de coisas que acabava de ser destruída por uma nova ordem completa. A seita não podia sofrer por mais tempo o fato de estar sobre o trono
o ramo primogênito dos Bourbons. De outra parte, as lembranças horríveis da Primeira República eram ainda muito recentes para que se ousasse afrontar o sentimento público com a proclamação de uma nova república. Foi por isso que ela adotou um meio termo e colocou como fecho de abóbada do edifício que preparava há 15 anos o filho do regicida, o filho do ex-grande mestre da franco-maçonaria, o mesmo que tinha sido secretário do Clube dos Jacobinos. A Sociedade Ajuda-te e o Céu te ajudará, da qual Guizot era presidente, fora especialmente encarregada de preparar-lhe os caminhos. Em 18 de maio de 1833, Didier deu testemunho disso à Câmara dos Deputados. Foi graças aos cuidados de nossa sociedade que todas as brochuras contra a restauração foram publicadas e distribuídas. As subscrições foram organizadas em favor dos condenados políticos, que se dava a palavra de ordem, a qual constituiu durante muito tempo em queixar-se dos jesuítas e gritar nas revoltas: "Viva a Carta!". Devíamos aproveitar todas as ocasiões para desconsiderar o poder, para suscitar-lhe embaraços e aumentar aqueles que o acaso poderia fazer nascer. Essa sociedade não era franco-maçônica propriamente falando, mas estava sob a direção da franco-maçonaria. Uma outra, que estava acima das lojas e dos orientes, trabalhava no mesmo sentido. Era a Ordem do Novo Templo. Ela fora fundada antes da Grande Revolução e um de seus membros, As-Weld, assim define seu caráter. Um só ódio enche o coração de seus adeptos: o ódio aos Bourbons e aos jesuítas. Antes da Revolução de 1789, os novos templários não tinham outro fim declarado que não o aniquilamento do catolicismo. Na época em que as hordas estrangeiras vieram impor os Bourbons, os templários se limitaram a buscar a expulsão da raça escravizada e todos fomos fiéis, até o dia 3 de agosto, a esse patriótico dever. O ódio se temperava com o desprezo e ficou adormecido durante vários anos, mas no dia da opressão explodiu como um raio. A irritação deu lugar à necessidade de trabalhar com perseverança, com vistas ao fim que se propunha todas as divisões do templo: a liberdade absoluta da espécie humana, o triunfo dos direitos populares sobre a autoridade legal, o desaparecimento de todos os privilégios sem exceção, a uma guerra de morte contra o despotismo religioso ou político de qualquer cor que estivesse revestido. Uma imensa propaganda é organizada agora para este objetivo geral. O Novo Templo, como a alta venda que lhe sucedeu, era uma das sociedades mais profundamente misteriosas que o poder oculto criou segundo as necessidades do momento, com elementos escolhidos aos quais ele manifesta na medida necessária o segredo de suas últimas intenções. Nós a encontramos expressas aqui: guerra de morte à autoridade civil e à autoridade religiosa, destruição de todos os privilégios, quer dizer, das leis particulares, principalmente daquelas que regem o corpo eclesiástico e daquelas que fazem da Igreja Católica uma sociedade distinta, autônoma. Direitos a conceder à multidão cega para se servir dela como instrumento de guerra contra as duas autoridades e as duas sociedades. Enfim, objetivo último: libertação absoluta da espécie humana, mesmo e sobretudo em relação a Deus. E como meio de obter tudo isso, imensa propaganda das ideias revolucionárias. Tal foi o objetivo da Revolução de 1830. Ela foi um ponto de partida e serviu de ponto de apoio para todo o movimento antissocial e anticatólico que de Paris se estendeu a toda a Europa. A monarquia de Júlio favoreceu-o na Itália mediante a ocupação da Ancona. Na Espanha e em Portugal, através do estabelecimento de regimes semelhantes ao que ela mesma era, e sobretudo nos estados do Papa, através do Memorandum. No interior,
Um dos primeiros atos da monarquia de Júlio marca muito bem a ação do poder oculto na Revolução de 1830. A infidelidade judaica foi colocada no mesmo nível das comunhões cristãs. O artigo 7º da Carta de 1830 dizia: os ministros da religião católica, apostólica e romana, professada pela maioria dos franceses, e os ministros dos outros cultos cristãos, recebem emolumentos do tesouro público. Por uma derrogação expressa desse artigo, os rabinos foram inscritos no orçamento a partir do ano seguinte. Hoje, diz a esse respeito o rabino Astruc, no seu livro Entretiens sur le judaïsme, son dogme et sa morale, em nossos países a igualdade é completa. Nosso culto caminha ao lado dos outros. Nossos templos não são mais escondidos. Eles se erguem aos olhos de todos, construídos pelos estados e pelas comunidades, tanto quanto por nós mesmos. Não queremos nada além de adorar livremente o Deus da liberdade universal. O governo de Luís Filipe não se contentava mais em desconhecer, como o de Napoleão I, a origem divina da Igreja Católica. Ele declarava desconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ao conceder favores absolutamente indevidos aos que fazem profissão de negá-la e de blasfemar contra ela. Era um novo e enorme encorajamento à indiferença religiosa, último objetivo dos desejos e dos esforços da conjuração anticristã. Luís Filipe estava cercado de todos os pontífices da franco-maçonaria. Decazes, Lafayette, Dupont de Leure, Talleyrand, Charles Teste, etc. Assim, uma guerra surda era feita ao catolicismo. Não eram mais o exílio e o cadafalso que se empregavam contra ele, mas o desprezo público provocado por toda sorte de meios. A religião era insultada em quase todos os teatros. O clero era aí, representado sob os mais odiosos caracteres. A devassidão, o assassinato, o incêndio eram ali levados à conta de suas ações ordinárias. Ao mesmo tempo, a administração, em todos os níveis, se obstinava em atormentá-lo de todas as maneiras. É preciso acompanhar no Ami de la Religion as injúrias que lhe faziam sofrer diariamente. Foi naquela época que nasceu a questão operária, que devia, em seguida, sob o nome de questão social, ocupar um lugar tão importante na preocupação de todos, operários e patrões, governados e governantes, e até no pensamento do próprio soberano pontífice. A formidável insurreição leonesa constituiu a revelação e a primeira façanha dessa questão. A restauração tinha inaugurado o grande impulso industrial que devia se desenvolver sob os regimes que seguiriam. Durante esses 15 anos, não houve uma greve importante. Por toda parte reinava o acordo entre patrões e operários. Durante o inverno de 1829 a 1830, diz Lepley, observei na maior parte das oficinas parisienses, entre o patrão e os operários, uma harmonia comparável àquela que eu acabava de admirar nas minas, nas fábricas e nas fazendas de Hanover. Mas, com a chegada de 1830, um espírito novo tomou conta da indústria. Os economistas oficiais colocaram como questão de honra a teoria segundo a qual o trabalho não passa de uma mercadoria como qualquer outra. Muitos patrões a adotaram apressadamente. Não pensaram senão em fazer fortuna e exploraram seus operários em vez de se esforçarem para educá-los com suas lições e seus exemplos. Era a sequência necessária da diminuição do espírito de fé e do progresso das doutrinas naturalistas, que não viam para o homem nenhum outro objetivo além do gozo e do bem-estar. Por seu turno, os operários davam ouvidos aos que lhes pregavam o progresso, retratando na facilidade e na multiplicação dos gozos aos que os excitavam a desprezar o clero e os colocavam na desconfiança da doutrina cristã, que eleva as almas e mostra como objetivo supremo dos esforços as recompensas eternas. O que vemos hoje não é senão
o desenvolvimento do que se fez naquele momento. No entanto, os católicos, ao contrário do que hoje acontece, não deixaram de opor resistência. Eles se esforçavam no reagir. Começaram pela Agência Geral para a Defesa da Liberdade Religiosa. Depois, pelas Conferências de São Vicente de Paulo, academias religiosas. Foram estabelecidas em quase todas as grandes cidades da França. As conferências de Notre-Dame foram inauguradas. E, enfim e sobretudo, o Partido Católico abriu a cruzada pela liberdade de ensino. A Carta de 1830 consagrara o princípio da liberdade de ensino que nela entrara, não se sabe como. O primeiro que, para reivindicá-la, empreendeu, através de carta pública, a luta que devia ser tão ardente, foi o velho bispo de Chartres. Depois dele, levantaram-se os grandes campeões, Monsenhor Parisis, Montalembert e L. Veuillot. Essa reivindicação da liberdade de ensino levantou outras questões. O direito de o clero exprimir sua opinião sobre as grandes questões sociais e o dos bispos de poderem se ouvirem e acordarem para a defesa dos interesses religiosos. O emprego da imprensa na discussão desses interesses e o concurso que os leigos podem e devem oferecer ao clero pela defesa ou pela conquista das liberdades da Igreja. A iniquidade dos ataques contra a vida religiosa e, em particular, contra a Companhia de Jesus. Nessa grande luta, vemos o governo francês procurar um ponto de apoio em Roma. Ele enviou a Roma o conde Rossi, italiano de nascença, chegado à França após a Revolução de 1830. Nomeado sucessivamente deão da Faculdade de Direito de Paris, membro do Instituto Par da França. É essa fortuna ordinária daqueles sobre os quais as sociedades secretas lançaram os olhos com vistas às missões particulares, como também a morte de Rossi, pelo punhal de um assassino, é o fim ordinário dos que não obedecem até o fim à incumbência que lhes foi dada. Enviado extraordinário junto à corte pontifícia, ele recebeu, apesar da repugnância manifesta por Gregório XVI, o título e as funções de embaixador. Sua missão consistia em obter, através do secretário de Estado, as concessões de que o governo tinha necessidade para chegar a seus fins. Podemos ver no livro de Follioli, Montalembert et Mgr. Parisis, como ele soube conduzir essas negociações e o sucesso que obteve. L. Veuillot exprimiu o caráter dessas negociações e advogou sua justificação nestes termos. Houve entre nós tantos corações tímidos que o Papa julgou prudente rezar e aguardar.